Queridos irmãos e irmãs que participam da UF, possa Jesus nos envolver em sua paz, bem como aos internautas que acompanham esta programação no Brasil e mundo afora. Um pouco de fermento é capaz de levedar toda a massa. Jesus é aquele que não despreza as coisas minúsculas e até as invisíveis, até os bacilos responsáveis pela levedura, pela fermentação, estão na pauta do Evangelho. Nada foi desprezado. Isto porque é possível que o Mestre, por muitas vezes, tenha visto a sua mãe Maria, em Nazaré, fazer com que à noite, aquela massa do pão sírio, próprio trigo daquela região, depois de moído, levar um pouco de fermento, a massa adormecer e no dia seguinte ela está levedada, ela está inchada, ela está pronta para a panificação. É um velho ritual manual naquela época, naquelas comunidades, e que hoje nós o conhecemos em escala industrial. Daí porque Jesus, em certa feita, ele afirmou: eu sou o pão da vida. E o Espírito Emmanuel, na obra Obreiros Caminhos da Verdade e Vida, vai nos dizer, ou Palavras de Vida Eterna, vai nos dizer que Jesus, de fato, é o pão da vida, porque de todos os alimentos, segundo a culinária universal, o pão é o mais conhecido. Ele vai variar de fórmula, vai variar de formato, de cultura para cultura, mas praticamente em todo o mundo se consome pão, na antiguidade como nos dias atuais. Então, é aquilo que os gregos chamam de artós, que é o pão. E o pão, ele é levedado. É preciso que haja esse inchaço da massa. E esse inchaço se dá exatamente, como bem sabemos, por seres aparentemente invisíveis. Daí temos a cerveja, a cevada e outras tantos elementos da culinária universal que dependem da levedura. Tem suas propriedades benéficas, curativas, são normalmente alimentos saudáveis nas devidas proporções, e o Evangelho aproveita essas imagens para nos apresentar algo mais profundo. Paulo recupera essa observação de Jesus, o fermento dos pensamentos, o fermento das emoções, o que nós espalhamos por aí. As pessoas, via de regra, elas têm uma visão muito simplista e dividem a humanidade entre os bons e os maus. E diz assim: olha, eu sou do bem e tem uma turma que é do mal. Aquele pessoal que expressa-se com violência, que está envolvido com a criminalidade, é do mal, mas eu sou do bem. E não percebemos que as humanidades, elas interagem, e não somente as sociedades físicas encarnadas, mas os dois planos da vida. Os espíritos atuam sobre os que estão encarnados e os encarnados interferem também na vida dos espíritos. Sobretudo pelos pensamentos. É pelo pensamento que nós entramos nas diversas correntes, nós nos vinculamos a determinados espíritos. E num exame honesto de consciência, quem poderá dizer: hoje eu não espalhei nenhum pensamento ligado à maldade, hoje eu não tive uma única expressão de raiva, nenhuma contrariedade, nenhum sentimento de tristeza, nenhuma mágoa? Fica difícil assumir tal postura, de modo que ao pensarmos, ao sentirmos, já espalhamos esse fermento pelo ar, já lançamos os nossos bacilos. Mas também no aspecto positivo, quando nós estamos alegres, quando nós estamos otimistas, dedicados ao bem, amorosos, ternos, estamos espalhando o mundo afora, nos dois planos, inclusive, essas vibrações que hão de interferir, que atuam no benefício da humanidade inteira. Então, daí a expressão do poeta quando vai dizer: ninguém toca numa flor sem incomodar uma estrela. Tudo interage. Então, no universo, todos estamos vinculados àquela concepção de campo proposta por Albert Einstein. Um ponto de energia aqui interfere no equilíbrio geral, de modo que nós alimentamos aos outros e por eles também somos alimentados. Mas também há aqueles elementos que estão fermentando a nossa alma.
São aqueles conteúdos perturbadores, usando a expressão do espírito Joana de Ângeles, na obra Autodescobrimento. Aquilo que dá a sensação que você está empachado. Assim como a pessoa fica empachada por uma questão digestiva, do mesmo modo a alma. Quando nós engolimos uma raiva, quando nós cometemos uma loucura, um excesso, um momento de euforia, de desequilíbrio, via de regra, o próximo estágio é essa sensação de inchaço e depois de estar emurchecendo. Daí a questão dos bipolares, aquelas pessoas que ficam inflamadas, que ficam agitadas, que dizem o que bem entendem, que às vezes são até agressivas, e depois aquela sensação de mal-estar, e o exercício seguinte é aquela disposição de estar murchando, de que fez alguma coisa errada, que quer desaparecer, que quer ser esquecida pelo mundo e por todos. Essa é a dinâmica, e o Espírito Emmanuel vai nos dizer em uma outra mensagem que há pensamentos e emoções que há milênios ficam migrando do nosso cérebro para o coração e do coração para o cérebro, semelhante àqueles que viajavam de Jerusalém a outra cidade e não sabiam exatamente para onde iam, são os caminhantes. Então existe dentro de nós esses elementos errantes, esses elementos que de algum modo fermentam a nossa alma. Quais os fermentos que carregamos na nossa alma? Naturalmente, precisamos dos bons bacilos para digerir a existência. Os bacilos têm o seu efeito benéfico. As bactérias, que eram desprezadas praticamente até o século XIX, não fosse Louis Pasteur mostrando o peso que esses elementos tinham, sobretudo na asepsia, na higiene necessária aos procedimentos cirúrgicos. Imaginemos que até o século XIX os médicos faziam cirurgia sem muitos cuidados. Às vezes o sujeito comia carne de porco, fazia tudo, né? Pegava em dinheiro e depois fazia a cirurgia do paciente. Até que Pasteur vai demonstrar que aqueles elementos invisíveis, eles têm um poder de provocar infecção. Mas também, como dizíamos, há o fermento do bem. Aquelas pessoas que são aparentemente desprezíveis, que são pessoas simples, são discretas, mas estão produzindo o seu bem, estão pensando bem, estão, de algum modo, sendo ponto de equilíbrio daquela sociedade em que estão inseridas. Às vezes, é um simples empregado doméstico, um vizinho, uma criança, é aquela pessoa que está o tempo inteiro tentando produzir vibrações positivas para equilibrar uma família, um sistema, uma sociedade que está, de algum modo, afetada por a falta de vivência evangélica. Às vezes, nós precisamos também fazer uma pausa nessas dinâmicas, no Evangelho no Lar, por exemplo, para, de algum modo, ter consciência desse fermento. Uma sessão de Evangelho no Lar, ainda que seja uma única vez por semana, é uma fermentação do bem. Nós precisamos dar um sentido. Às vezes a pessoa assim, vamos abrir o Evangelho no Lar, abre-se a esmo e cai o ódio, está vendo? Não tem nada a ver, essa família se ama, todo mundo se gosta, todo mundo é carinhoso. Como é que cai o ódio, aquela mensagem de Fenelon, né? A relação, né, de ódio? Não, isso está errado. Mas os espíritos sabem das necessidades da semana e passa aquela lição de casa, é a pauta da semana, né? É preciso refletir, o que é que isso tem a ver conosco, né? Então é importante ver, não desprezar essas coisas aparentemente pequenas e insignificantes. Então, nós temos que ter essa disposição e, sobretudo, consciência, primeiro, dos fermentos, naquela perspectiva de Joana de Ângeles, dos conteúdos perturbadores. O que é que está o tempo todo fermentando a minha alma há muito tempo que eu não resolvo? A figura mais conhecida de fermento é exatamente o ressentimento. O indivíduo sofreu um golpe, uma traição, um prejuízo, enfim, uma decepção. Como ele vai agir diante daquilo que, de algum modo, lhe acontece? Diante da pessoa que é o vetor, que é a razão de ser da dor moral que ele vivencia. E aí nós temos várias possibilidades. Mas como somos humanos, provavelmente vamos, no mínimo, ficar com raiva, chateados, porque aquela pessoa vai, de algum modo, ser uma ameaça à nossa felicidade. Eu estava tão bem, estávamos tão bem, ou a família estava tão bem,
o trabalho estava tão bom, de repente vem esta criatura, este cometa, né, este meteoro e desequilibra tudo. Aí nós passamos a ter uma raiva, ter uma dificuldade de aceitar a pessoa, a situação, o momento, etc, etc. Quando fica na raiva, fica ótimo, está ali, está bem, a pessoa é humana, tem até direito a ter raiva. Ela não pode escamotear, né? Ela não pode negar essa raiva, dizer, não, eu sou espírita, eu leio o Evangelho, eu sou amiguinho de Emmanuel, Joana de Ângeles, e não faz sentido eu ter raiva, então tem alguma coisa errada. E ela começa a desorganizar o seu sistema psicológico, porque ela afeta aquilo que nós chamamos em Jung de função sentimento. É uma função que diz assim, você está sentindo isso, por mais estranho que seja, está sentindo, né? Então você não pode negar. Se aquilo é bom ou ruim é uma outra questão, mas que está sentindo, está. De repente a pessoa, eu estou com vontade de chupar pedra, então eu estou sentindo vontade de chupar pedra. Agora, por que eu estou sentindo vontade de chupar pedra? Deve existir alguma causa, alguma razão, enfim, tem que ir ao psiquiatra para descobrir isso. Mas eu estou sentindo, não posso, não, na verdade eu não estou sentindo. Isso é só uma coisa estranha. Eu acho que eu quero chupar, né, picolé, outra coisa, né, sorvete. Enfim, é uma outra questão. Nós não podemos mascarar a raiva, é isso que Joana de Ângeles coloca. É preciso reconhecer e aceitar aquilo que está acontecendo. Porque quando essa raiva não é adequadamente tratada, assumida, ela vai se transformar no ressentimento. Enquanto raiva, ela está ali e nós podemos aproveitar o que está acontecendo. Por que eu estou com raiva? Porque isso está fermentando a minha alma, né? Estou me sentindo mais inchado, mais pesado, mais indisposto, né? Eu não consigo ter muita alegria. Aí a pessoa às vezes pergunta, engraçada, a minha produção mediúnica foi tão fraca. Claro, eu fui para a reunião mediúnica sem alegria, sem energia, com mal-estar psicológico. Eu não contribuí, muito pelo contrário, eu fui um ralo. Eu dei uma desequilibrada na reunião. Tem muito isso. Reunião mediúnica é reunião de gente alegre, que está bem realinhada com as coisas da vida. Então temos que levar fluido, energia, porque os que vão chegar lá são pessoas ainda mais perturbadas do que nós. Imaginemos um médico chega no hospital, pessoal, me acuda porque eu estou aqui arrasado, olha, soro para mim. Mas doutor, e os pacientes? Primeiro eu, calma aí, eu estou me acabando. Imagina um médico assim, mesma coisa. Estou indo para a mediúnica, para quê? Para me melhorar. Então não vá, porque você tem que contribuir, né? O médico, o enfermeiro não pode chegar mais enfermo do que o próprio doente. Então aí está, essa raiva tem alguns encaminhamentos. Uma coisa é a pessoa ter essa disposição, numa perspectiva terra-terra, essa pessoa me fez mal, essa coisa é ruim, então eu vou me vingar. E quando a pessoa vai se vingar, normalmente ela constrói um plano, ela faz um cronograma, muitas vezes, aquela coisa premeditada, e aí quando acontece a vingança, agora eu estou satisfeito. Ponto final, prego batido, ponto. Né? Fechei o ciclo. Agora, pronto, estou bem comigo mesmo. A pessoa diz assim, né? É claro que vai estourar depois de outra forma. Mas essa é a vingança. A outra possibilidade, a pessoa diz, engraçado, eu estou machucado, está me incomodando e pensando bem, eu tenho que fazer uma aplicação do Evangelho. Alguma coisa está estranha. Então, se eu estou com raiva, se eu estou incomodado, se eu estou ferido, uma possibilidade, segundo o Evangelho, é eu começar a pensar em perdão. Não aquele perdão, né, instantâneo, aquele perdão imediato, perdão assim meio cosmético, uma coisa meio externa, para ficar bem no filme. Não, absolutamente. Aquele perdão doído que você vai construindo, tem dificuldade, mas vai trabalhando e com o tempo, olha, está perdoado, essa questão para mim está resolvida, não me incomodo mais com essa memória. É o perdão, é uma possibilidade. Mas ainda uma terceira possibilidade que Joana coloca lá, entre os conteúdos perturbadores, isso que efetivamente fermenta negativamente a alma, que é exatamente o ressentimento. É aquela pessoa que diz assim, eu quero é ficar com raiva, não quero fechar nem numa vingança, nem tampouco pensar em perdão. Meu negócio é matar na unha, expressão popular. Eu quero é fazer assim, ó. E se houver reencarnação, as pessoas às vezes duvidam da reencarnação. Se houver reencarnação, eu quero atravessar várias reencarnações com essa criatura, eu quero acompanhá-la e quero fazer com que ela sinta que me fez sofrer e continue me fazendo sofrer. Às vezes uma bobagem que aconteceu lá em Roma, há 2000 anos. Mas você me deu uma topada lá, colocou uma pedra naquela rua de Roma, na Via Ápia, eu levei uma queda, né, fiquei paralítico por sua causa.
Meu irmão, a gente já reencarnou 30, 100 vezes, já aconteceu tanta coisa, eu já levei tantas topadas por causa daquela topada. Ou foi sem querer? Não, não quero perdão não, eu quero jogo. Vamos continuar. Pensando bem, veja, você vai ficar vinculado a mim, aquela preocupação. Olha, aquela rua só tem ruínas hoje, aquela pedra que você levou um tombo nem existe mais. Não, mas na minha memória existe, eu quero, então é o ressentido. O ressentido nem se vinga completamente, nem tampouco perdoa. Ele quer ficar o tempo inteiro com a encrenca. Às vezes a outra pessoa que foi a razão da queda, ela já está bem resolvida, ela já partiu para outra, já está, né, se auto-perdoou, ela se ama, ela, enfim, está em paz consigo mesma, ela reconhece que no passado foi menos madura, ela está renovada e segue a sua vida. Mas o ressentido não, ele fica remoendo aquela coisa, é por isso que é um fermento. É um negócio que fica inchando, é um bolo. O indivíduo, né, vai ficando estranho. Então nós também temos que perguntar se Joana de Ângeles escreve lá em Autodescobrimento, uma busca interior, em psicografia de Divaldo Pereira Franco, a raiva e o ressentimento como conteúdos perturbadores que levam amargura para a nossa vida. Ora, quem são os leitores de Joana de Ângeles? Nós outros, nós espíritas. É possível até que um não espírita leia Joana, mas é, enfim, uma promoção, porque nós somos os principais, né, leitores, os imediatos. Então ela naturalmente andou investigando a conduta de nós espíritas e percebendo os nossos principais problemas. Se na década de 90 ela andou escrevendo isso no seu texto, na sua chamada série psicológica, é porque ela fez um diagnóstico e constatou que os espíritas têm raiva, têm ressentimento e outras coisinhas mais, né? Então é um desafio para todos nós, esse fermento negativo, né? Essa bactéria, esse bacilo que nós carregamos conosco e que vai, de algum modo, sugando as nossas energias, porque o ressentido usa aquela energia que ele podia estar pensando de forma construtiva para alimentar aquele projeto infeliz, aquela vontade todo dia de recuperar aquela memória, de pensar mal daquela pessoa, de ter raiva dela e nunca resolver o problema. É um grande problema também de ordem psicológica, porque ai da pessoa que vai deixando aquelas estruturas abertas, como o pessoal às vezes usa computador, né? Aí abre uma página, outra página, quando você espera está 20 páginas abertas, é uma loucura. O que é que você estava pesquisando? Já não sei mais. São tantas as páginas abertas e o indivíduo fica perdido, né? Ele começa com A e termina no Z, né? Aquela coisa, ele viaja o alfabeto inteiro na Wikipédia ou coisa parecida. Então, o que acontece? Aí nós precisamos perceber que é uma postura saudável e fechando as estruturas. Tenho esse problema, eu tenho que reconhecer que esse problema existe, eu tenho que tomar algumas posturas para ir encaminhando a sua solução, o seu fechamento, porque problema todo dia há de surgir em nossa vida. Faz parte do nosso nível evolutivo sofrer e ter problemas. E isso é que nos impulsiona, que nos dá uma dinâmica. A grande mentira que as pessoas contam é: olha, você pode passar aqui na Terra tranquilo, que não vai sofrer nada. Não sei que anestesia é essa, porque todo mundo sofre. Mesmo os bons sofrem porque tem que conviver com os maus e sofrem por sacrifício. Os bons que não precisariam mais sofrer, já fecharam o seu ciclo de aprendizagem no nosso nível evolutivo. Imagine nós outros que temos muitas contas a pagar, né, no cartão de crédito da espiritualidade. Então, aquelas pendências todas. Então, é conveniente que a gente vá fechando essas estruturas, esses problemas, essas encrencas, porque novas surgirão. E o que aprendemos com a anterior, podemos aplicar nas seguintes. Vamos ficando mais maduros, mais espertos, né? Mais sutis, mais delicados e mais sensíveis, exatamente para perceber os primeiros sinais e fazer aquela profilaxia, evitar que a coisa se instale e a erradicação se torne ainda mais difícil, né? Porque é melhor prevenir do que remediar. Então, nós temos as males, as dores da alma. Todos nós sofremos, né? A grande diferença está na capacidade, na habilidade, na disposição de sofrer. Primeira postura é da coice, né? Aquela coisa animal, né? Quando o sofrimento chega, nos alfineta, o indivíduo se revolta, dá um coice, ai de quem estiver perto, porque é aquela pessoa revoltada que começa a falar da sua dor para tudo e para todos. Às vezes a pessoa tem um problema, uma encrenca lá com a conta de eletricidade.
por negligência, ou por um erro do aparelho, ou por negligência do funcionário, foi feita uma leitura errada e o indivíduo teve uma conta estratosférica. Então, daqui um dia, o quarteirão inteiro está sabendo que a pessoa tem um problema com a companhia de eletricidade. Mas olha o que aconteceu comigo, aí vai contar a história de novo. E se for um vizinho, um parente, aquela história vai ser repetida 20 vezes, 30 vezes. Seria melhor a pessoa, olha, o problema é o quê? A conta da eletricidade, vai lá falar com a companhia de eletricidade. E às vezes a pessoa erra o alvo, porque chega na atendente e vai descarregar, aquela moça vai fazer uma sessão de psicoterapia, coitada, né? Vai fazer aquela catarse, né? Vai ser o para-raios, o indivíduo vai descarregar tudo e ela não vai resolver nada. Às vezes era mais conveniente falar com o gerente, então aquele problema é resolvido com o gerente, com o dono da empresa, seja lá quem for, com o responsável. Alguém tem que responder pelo problema. E às vezes aquela solução pode até ser fácil, né? Haver um ressarcimento, por exemplo. Enfim, aquela energia que foi gasta, contar para o quarteirão inteiro, repetir 20 vezes para uma ou outra pessoa, jogada fora. Saiu envenenando, contaminando, fermentando a alma dos outros. Daqui a pouco todo mundo diz assim, realmente essa companhia de eletricidade, ela é pilantra mesmo, né? Ela gosta de uma falcatrua, já viu? Ó, a minha vizinha andou sendo lesada. Todo mundo está com a conta certinha, apenas aquela pessoa houve um problema. Mas daqui a pouco se espalha a desconfiança, né? E aí a gente começa, de algum modo, a ter uma disposição pessimista. Então, aí começa a coisa sutil. A pessoa diz assim, mas eu não fiz nada. O dia hoje está assim ou está assado, o que é que eu fiz? Às vezes aquela palavra indelicada, o tom que nós usamos, foi o fermento, foi o condimento, foi o elemento a mais que afetou, né, a própria comunicação e provocou um mal-estar no nosso interlocutor. Aquela pessoa precisava ouvir aquilo, mas não daquela forma, não naquela hora, né? Porque a pessoa, não, eu digo na bucha, né? Aí diz na hora, no café da manhã, o indivíduo já sai ali indisposto, perturbado, né? Enfim, às vezes uma verdade precisa ser dita, mas, né, ela precisa ter um contexto de aplicação. Às vezes, se é de uma verdade, eu preciso conversar com esta pessoa uma coisa, mas isso é um conteúdo que incomoda, eu vou esperar um momento adequado, leva uma semana, um mês, um momento ideal, aquela pessoa está mais fortalecida, né? Não faz sentido alguém chegar assim, abrir a nossa porta e tome uma injeção, né, intramuscular, né? Assim, como assim? Por quê? Não, porque tem que tomar, né? Quem é esse Oswaldo Cruz reencarnado, né, aplicando injeção assim, sem mais nem menos, né? Complicado. Então, exatamente isso, a gente não gosta dessa coisa de sopetão, né? Então, é preciso ter essa ponderação a sensibilidade. Qual é o momento certo para ser posto isso, né? De forma a aquela verdade ter a sua função. Às vezes aquela colocação você vai diluindo homeopaticamente, você vai pegar aquela grande verdade atormentante e você vai dividir em 10 pedacinhos. Olha, eu já vou começar a contar uma historinha. Aí a pessoa vai começando a assimilar, vai construindo aquela aceitação. Você queria dizer isso? É por aí, né? Em suaves prestações muitas vezes, né? E não daquela forma chocante. Olha, eu preciso dizer uma coisa para você, e aí é uma tormenta. É só um exemplo, são muitos em que a sutileza, nós sabemos que o pensamento é poderosíssimo, né? Nós atuamos uns sobre os outros, sobretudo pelo pensamento. O pensamento é invisível, mas não deixa de ser atuante. Certa vez, Chico Xavier ponderou com o Espírito Emmanuel se nas obras da codificação, considerando que elas foram produzidas no século XIX, na segunda metade do século XIX, lá na França, se elas não estavam ultrapassadas em um ou outro texto, né? Então, será que hoje, né, naquele tempo de Chico, no século XX, passado mais de 100 anos, a codificação não estaria superada, Kardec não estaria superado num texto que não fosse mais da nossa realidade? E Emmanuel informa a Chico Xavier que mesmo aquela página sobre o duelo, que à luz da história, o duelo está lá no Evangelho segundo o Espiritismo e também está em O Livro dos Espíritos. O duelo era uma prática social muito comum no século XIX, inclusive na França, era legal.
Quando você tinha uma rixa com alguém, você podia marcar um duelo público, cada um trazia suas testemunhas, e ali normalmente um matava o outro, e não era homicídio não, era uma questão de honra, né? Uma pendência de família, vamos lá resolver, né? uma ofensa, uma desonra, estava resolvida ali na rua, diante de todos, ou das testemunhas pelo menos. Então é claro que no século XX o duelo não tinha mais consistência jurídica, quer dizer, qualquer pessoa que fosse brigar com outra no meio da rua, ela seria enquadrada no homicídio doloso, com a intenção de matar. Então, isso mostra que, numa leitura histórica, realmente Kardec estaria superado, porque não existe mais duelo hoje em dia. Mas Emmanuel diz, Chico, pense bem, o duelo persiste. O duelo está presente em nossos dias, porque hoje é o duelo mental. A pessoa diz, mas eu não apunhalei ninguém, eu nem arranhei, eu não tenho nem canivete, eu sou um doce de pessoa. Mas a mente é uma guerra, né? A mente é uma metralhadora, né? Às vezes senta dois, um ao lado do outro no trabalho, aí miserável, infeliz, condenado, não sei, aquelas expressões todas do nordestino, né? E o outro lá, engraçado, eu estou com uma dor de cabeça hoje, não sei de onde vem, estava tão bem em casa e tal, né? E haja tomar aquelas drágeas, nada, né? O que será isso, né? E o outro lá, né? Em plena guerra, não tem ONU que faça as pazes, porque a criatura quer guerrear. Só pensando, né, de forma negativa, desejando que o outro, de fato, fique perturbado, atormentado, doente. Então esse é o duelo. Por outro lado, o outro diz, então não vou deixar barato não. Eu tenho a impressão que esse meu vizinho que não gosta de mim, então ele é que é infeliz e não sei o quê. Ninguém dá uma palavra, mas para um espírito, está vendo ali, é uma verdadeira guerra, flecha vai, flecha vem, né? Então são dardos, indo e voltando, é o duelo mental, é aquela coisinha sutil, ninguém nem percebe, é invisível, a gente tende a desprezar o que é invisível, mas é aquilo que exatamente que é o fundamento de tudo. Os espíritos são invisíveis, a nossa realidade mais profunda é invisível, a matéria que é um engano, é essa coisa, né, que nos impressiona, mas não tem consistência. O Espírito sim é o que existe. Então, é isso que os Espíritos nos chamam a atenção. Um pouco de fermento levê da massa. Outra coisa que nós nos enganamos, eu preciso de uma quantidade, eu preciso ser um Mahatma Gandhi, né? Uma Madre Teresa de Calcutá, eu tenho que pensar e produzir muito bem, né? Eu vou meditar o dia inteiro. Não é isso? É um pouco de fermento, leveda toda a massa, é um pouco. Ninguém faz assim, olha, eu vou ter aqui meio quilo de farinha de trigo, em compensação vou colocar meio trigo de fermento. É um louco, né? Porque esse negócio não vai caber na rua, né? Parece, não sei se já ouviram, leram um livro infantil chamado Um Bolo de Natal, né? Vai inchando o bolo e vai tomando conta do reino inteiro, né? Então, a proporção, o quanto mais poderoso é a matéria, o poder dela, menor a quantidade. Jesus faz isso também em relação ao sal, né? Você não vai fazer 4 litros de sopa e coloca 4 quilos de sal, né? Assim, isso é um assassinato. Muita gente aí da pressão alta vai para as alturas, vai para além rapidinho, né? Porque haja sódio, né? Nem o Ministério da Saúde controla essa criatura, essa sopa de 4x4, né? Parece um negócio de tração de carro, 4x4, né? Deve ser 4 também desencarnando à medida que toma uma poção, uma concha dessa sopa, né? Então, é mais ou menos isso. As coisas poderosas, elas são sutis e são numa proporção mínima. Aí está, por exemplo, em O Evangelho segundo o Espiritismo, que este ano completa 150 anos, e que deve ser lido e relido por todos nós, que é o nosso fundamento moral, evangélico, uma comunicação do espírito Hahnemann, Samuel Hahnemann, que é o chamado pai da homeopatia. É ele também que vai abrir essa janela na medicina, demonstrando que certas emoções, que certas formas de viver são determinantes para o quadro de saúde ou de doença do indivíduo. Então, normalmente, o terapeuta, o médico, o homeopata, ele faz aquela longa anamnese, aquela longa entrevista que pergunta como foi sua infância, como é o seu jeito de viver, de pensar, de se emocionar, porque aí ele vai encontrar os elementos que, de algum modo, explicam a sua enfermidade momentânea, né? Então, é exatamente isso, ou seja, são essas coisas aparentemente sem poder
é energia, a homeopatia trabalha com a energia. Tem gente assim, mas engraçado, você vai comprar um remédio sério, né? Aqueles comprimidos enormes, né? Ou como dizia minha avó, aqueles cachetes, né? Então, por que você não compra aquelas bolinhas que aquilo ali é um confeitinho, um negócio, né? Aquilo é um docinho, né? Para que serve aquelas balinhas, né? Isso nos faz lembrar Tiago Franklin, colega de Haroldo Dutra, que vai estar conosco aqui no MIEP, e ele conta que teve um problema no olho. O olho começou a supurar, a ter várias dificuldades, e foi para um especialista. O sujeito pediu ressonância, pediu não sei o quê, depois de não sei quantas idas e vindas, ele terminou adquirindo praticamente R$2.000 de medicação fortíssima, para poder dar conta daquele problema. Mas uma coisa bateu na cabeça e disse, não, acho que eu não vou entrar logo nessa medicina ortodoxa, não. Eu acho que eu vou visitar um colega meu que é homeopata lá em Belo Horizonte, né? Dr. Ricardo Vardim, né? E aí, Ricardo começou a falar, e disse, olha, eu estou com um problema no olho. E na homeopatia, o olho está ligado, a sintomatologia do olho está ligada à questão do fígado e algumas emoções. Aí, Ricardo Vardim bateu os olhos no olho dele e prescreveu lá essas bolinhas desprezíveis, digamos assim, né? Então, ele tomou e no outro dia o olho já estava melhorando e, enfim, jogou fora a medicação, aquele material todo. Exatamente isso, as pessoas desprezam essas coisas sutis, né? Daí porque a gente vê, muitas vezes nos cursos de medicina, quem é que vai querer fazer homeopatia, né? Essa medicina quase invisível, né? Da medicação das bolinhas, né? Ou florais de Bach, essas coisas mais do universo energético. Mas é exatamente isso que é exatamente o fermento. O fermento, porque vai atuar no perispírito, vai mexer com a energia, porque, segundo André Luiz, nas suas obras, a doença começa sempre de dentro para fora, né? Está apenas na matéria, está apenas se expurgando um desconforto, uma descompensação que começou no pensamento, na emoção, alterou a energia do perispírito e, por último, se expressou na carne. A medicina oriental, a medicina chinesa vai dizer a mesmíssima coisa, né? Daí porque a acupuntura e outras práticas alternativas, elas tentam restabelecer ainda a coisa no campo energético dentro do possível. Chega um momento que o indivíduo já está somatizando absolutamente tudo. Mas os primeiros avisos chegaram de forma muito sutil, né? É o fermento. No entanto, se percebermos a própria história do cristianismo, é também o fermento do bem. Quando lemos as obras do Espírito Emmanuel, né, os romances históricos, há 2000 anos, Paulo e Estevão, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia, mas sobretudo os 4 primeiros, ali que se ambientam nos primeiros e segundos séculos do cristianismo, fica claro ali que aquelas pessoas desprezadas no contexto social, histórico, ou seja, normalmente que não eram romanas, que não eram patrícias, não eram tribunos, mas eram pessoas simples do povo, com algumas exceções, foram essas pessoas, de forma muito sutil, sua doação, a doação de suas vidas, que mantiveram ou consolidaram o nome de Jesus na história. Todos nós hoje temos notícia de Jesus, do Evangelho, graças a esses sacrifícios do tempo apostólico. Mais de 1 milhão de almas reencarnavam sabendo que iriam desencarnar de forma violenta, devorada pelos leões ou queimadas vivas, enfim, as diversas torturas que provocavam a diversão dos romanos, dos pagãos naquele momento histórico. Então são essas gotinhas, né? São essas figuras, essas pessoas que sequer nós sabemos o nome porque a história não anotou, que fazem a diferença. Às vezes a pessoa tem uma vontade de ter aquela disposição robusta, né, a expressão da sua fé ganhando força, ganhando um papel social relevante, esquecendo Jesus. O reino dos céus não vem por sinais exteriores. A revolução do amor é um fenômeno absolutamente sutil que vai perpassando, atravessando os séculos. São doações de anônimos, são pessoas que vão deixando o seu bom fermento ali, de modo que a massa do Evangelho
vai crescendo nos dois planos da vida. Nós temos avolumado na sequência dos anos as adesões, as pessoas, os espíritos que vão definitivamente se rendendo à mensagem de Jesus, reconhecendo que essa mensagem é excelente e aderindo a essa mensagem, procurando vivenciá-la, se esforçando em vivenciá-la. Mas isso é um fenômeno muito delicado. Como em nossa vida a gente não vai perceber grandes transformações, a gente vai se transformando a pouco e pouco, a gente vai mudando, né? Vai, enfim, sofrendo golpes, vai afetando o egoísmo, o orgulho, e vai exigindo uma certa reforma, a gente vai se alterando, de modo que na sequência dos séculos, às vezes uma criatura muito perturbada, muito agressiva, muito egoísta, ela vai ficando mais caridosa, mais generosa, mas isso foi sendo burilado na sequência dos milênios, né? Como lembra Emmanuel, com um cinzel, é como se fosse lá uma pedra bruta e um artista, um escultor, fosse a pouco e pouco talhando e criando ali uma figura formosa. Mas é preciso muita paciência. E isso é interessante porque, via de regra, nós não temos paciência para nós, mas eu quero melhorar logo. Há 20 anos que eu estudo o Evangelho nessa existência, e eu ainda estou egoísta, eu ainda estou isso, aquilo, outro, agora há pouco eu sofri uma queda, agora há pouco eu fiz alguém sofrer, a gente começa, enfim, sabe de uma coisa, eu vou desistir. Então essa mesma impaciência que nós aplicamos a nós mesmos, nós aplicamos em relação aos outros. Olha, eu te conheço há 30, 40 anos, você continua mesmo aquela pestinha, aquele pestinho, aí começa a dizer coisas assim. E aquela pessoa já está dando os primeiros sinais de melhora. Ela já está entrando em crise, já está se conflitando. Ela fazia as maiores loucuras e não sentia nada. Agora ela disse, será que eu estou fazendo? Será que é bom? Já está se melhorando, que já entra na área do conflito. Quem não vê, por exemplo, os romances espíritas e vê o empenho das almas superiores que se sacrificam por determinadas criaturas. Na obra Ave Cristo, por exemplo, Tassiano é um moço romano rebelde, é carne de pescoço na expressão popular, é carne de terceira, o homem é muito duro, apegado aos deuses, ao paganismo, detesta cristão e cristianismo. É esse homem inflexível que solta um mastim para que ele devore uma criança. Silvano, quem lê o romance, vê lá essa cena horrível. É ele também que amarra um cristão em 2 cavalos e Rufus. E não sente nada, só porque era cristão. Mas este homem endurecido, esse moço cheio de ilusões, tem uma alma que vela por ele. Quinto Varro. E esse espírito, embora pudesse habitar nas zonas mais elevadas, amava Tassiano, seu filho, que foi seu filho por muitas reencarnações. Então Quinto Varro pede aos espíritos, renuncia aos ambientes mais altos, se eu quero reencarnar, junta esse meu filho até que ele se torne cristão, até que ele se dobre. É o fermento delicado, né? E os espíritos dizem assim, tu terás 20 lustros, 100 anos, para ver se dá um impulso novo à vida dessa alma endurecida. E o romance é em torno disso. O indivíduo desencarna, reencarna e fica sempre acompanhando aquele filho endurecido, até que nas últimas páginas o danado do Tassiano finalmente entenda a mensagem espírita, graças ao esforço de Quinto Varro. É o mesmo Arnaldo Rocha hoje, que ainda hoje é meio durão, já desencarnou ano passado, né? Mas era durão. Ele era tão durão, foi general em Roma, foi general em não sei quantas vezes na França. Ele adora ser general. Mas reencarnou no Brasil, dessa vez ele não foi general, mas continuava com a pinta de general. Então, um homem octogenário, de baixa estatura, no enterro de Chico Xavier, aquela fila enorme, então tinha um soldado da Polícia Militar de Minas Gerais que estava colocando ordem na fila, porque tinha umas senhoras lá que queriam praticamente fazer atendimento fraterno, o Chico Xavier já desencarnado ali no velório, entendeu? Aí queria se demorar, então o soldado estabeleceu, olha aí, dá uma olhadinha e vai passando, rapidinho, todo mundo. Quando chegou a vez de Arnaldo Rocha, ele olhou assim para Arnaldo e disse, o senhor também, rapidinho, deu uma olhadinha e sai. Disse, saiu não. Alto lá, enquadrou o rapaz não sabia o que fazer. Quem era aquele homem, cabelos brancos, né, franzino, parecia que está dando um comando. Quem é esse Júlio César? O rapaz ficou assim sem entender. Arnaldo Rocha demorou mais de meia hora e o rapaz não deu um pio, né? Quem for general continua sendo, né? Então são coisas assim. Vamos ver, por exemplo, né, o caso
do primo de Divaldo Pereira Franco, Nilson Pereira, que desencarnou o ano passado, né? Nilson foi filho de Joana de Ângeles por muitas reencarnações. Quando Joana de Ângeles foi Joana, né, a mulher de Cusa, o intendente de Herodes, ela teve esse filho. O esposo desencarna, ela fica viúva e fica com esse filho. E esse menino, quem lê a obra Boa Nova do Espírito Humberto de Campos, psicografada por Chico Xavier, lá tem um capítulo intitulado Joana de Cusa. Joana, já velha, em fevereiro de 68, ela é colocada no poste na arena romana para ser sacrificada. E o romano era meio grosseirão, então quando ele fazia uma batida policial, levava todo mundo, depois ele espalhava ali, ver quem podia salvar ou não. Então colocou o filho também no meio, e o rapaz não queria ser cristão não, disse: mamãe, a senhora pode ser cristã, mas eu não. Mamãe, quando chegar a autoridade aqui, abjure, diga que não gosta de Jesus, que não o conhece, que eu não quero morrer por este homem não. Então ele desencarna junto à mãe, mas revoltado, é cristão revoltado, e reencarna sucessivas vezes. Então, há uma obra chamada Joana e Jesus, da autoria de César Braga Saíde, que vai estar conosco agora no MIEP também. César teve a oportunidade de mexer nos baús de Divaldo Pereira Franco, tem 6 baús, com muitas cartas, muitas lembranças, e ele liberou parte desses baús para a Sueli Caldas Schubert, e mais recentemente parte desses baús para César Braga Saíde. E aí, Divaldo vai contando os segredos, as diversas reencarnações desse rapaz, sempre na condição de filho, de neto, enfim, de alguém, e o espírito Joana, à medida que vai reencarnando, vai cuidando direito desse menino, vai levando ele devagar. Só recentemente, agora, em plena velhice, é que Nilson se dobra e diz: agora eu sou cristão, agora eu amo Jesus. 2000 anos ali, Joana cuidando dele. E a gente, assim, com a impaciência, quer logo, rapidinho, vamos, né? Com essa mania de WhatsApp, assim, tudo muito rapidinho, né? Aquela coisa, né? Internet, tudo é instantâneo, a gente acha que as transformações morais acontecem assim. Fica então o nosso convite para que a gente possa também contribuir com o nosso fermento moral agora no período do carnaval. Enquanto os foliões se divertem de uma forma, nós possamos doar a nossa alegria, deixar essa sutileza no ar, estudando bem, interagindo com pessoas que estão naquele momento com os pensamentos mais elevados. Estamos trazendo a Associação Municipal de Espiritismo e as instituições de Campina Grande, trazendo expositores de diversas partes do Brasil. O programa está posto na saída, não tive o tempo de dobrá-lo, o menino deve distribuí-lo, não é isso? Quem tiver interesse, já está pronto, né? Então já pode ser entregue, Santana lembra. E ali a gente conhecer melhor a programação. Algumas pessoas se assustam com aquele detalhe de que o MIEP se dá mediante inscrição. 2 coisas: nós não podemos hipotecar o nome de Jesus em hipótese nenhuma. Já fizemos isso na Idade Média, em outros momentos, e a gente se deu muito mal, né? E levou muita gente para o umbral essa brincadeira. Então nós somos vacinados e a nossa proposta é a independência completa do Evangelho em relação às coisas públicas. Nada de dinheiro público em eventos doutrinários. Ah, mas outras religiões estão aceitando. Nós não podemos. Os espíritos Bezerra de Menezes, André Luiz, são unânimes nesse aspecto. Jesus já dizia: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então não vamos ser oportunistas e só porque o pessoal está praticando, vamos fazê-lo também. Então o MIEP é mediante inscrição. No entanto, a programação, todas as palestras noturnas são gratuitas, abertas para o público. E mesmo aquelas pessoas que estejam impedidas de contribuir, elas podem perfeitamente procurar Santana, outra pessoa da casa, e chegar até a direção do evento e colocar a sua situação, e ela vai ser liberada. Ninguém faz fortuna com o MIEP. Todo o dinheiro arrecadado é para exatamente bancar despesas, passagens aéreas, hotel, não sei o que, são tantas coisas. Um MIEP normalmente custa R$50 mil, R$55 mil, né? Para 1.000 inscritos, 800 inscritos. Então, no final do evento é normalmente aquele empate, né? Quando tem um empate, a gente acha ótimo, porque nem fica devendo, nem tem alguma sobra para o MIEP seguinte. Então fica o convite, que a gente conheça bem a programação e possa prestigiar, porque os dias que atravessamos são esses. Todos nós temos que reconhecer o nosso poder de fermentar, de lançar no ar as sementes do bem,
contribuindo assim com essa grande história, muito sutil, muito delicada, que é a história da construção do bem e do amor aqui na terra. Que Jesus nos ampare hoje e sempre.